Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Curve sua fronte em reverência a Deus. Momento de nós temos de oportunidade para apresentar a nossa vida na presença do Senhor. Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, nós vamos ministrar a Tua palavra agora, Pai. E a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E nós oramos, ó Pai, para que a palavra do Senhor, ela tenha livre curso nessa noite das nossas vidas. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, amando mais o Senhor. Pai, que nós possamos sair da Tua casa, Senhor Deus, com o coração verdadeiramente voltados para Ti, de uma maneira completa, totalmente rendidos diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, retira agora, Senhor Deus, as cadeias, retira agora as prisões, retira absolutamente tudo o nosso coração, para que a palavra do Senhor, ela faça, Senhor Deus, a obra do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos comemorando, então, hoje já foi falado o dia da Bíblia. E vamos começar aqui, irmãos, com uma reflexão para todos nós. Como eu trato o livro sagrado? Como eu olho para a palavra do Senhor? O que eu faço diariamente com a palavra do Senhor? Irmãos, nós estamos numa nação livre para lermos a palavra do Senhor. Nós temos, às vezes, em casa, 3, 4 Bíblias. E tem dias que nós nem a olhamos. Tem dias que nós nem lemos a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, nós chegamos no culto, mas a Bíblia ficou em casa. Estamos trazendo o celular, mas a Bíblia ficou em casa. De que maneira eu valorizo a palavra do Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor saiu da boca de Deus. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, é o que nos deu a condição de nós termos hoje a palavra do Senhor. Que nós possamos valorizar este livro tão importante, tão fundamental para as nossas vidas. A nossa vida está aqui. É a legislação do céu. A Bíblia, irmãos, é o que vai nos julgar um dia. Quando nós chegarmos diante do Senhor, é a palavra, nós seremos julgados pela palavra do Senhor. Quando nós falhamos ou nós erramos aqui na terra, na cidade, por exemplo, e nós vamos diante de um juiz, existe uma legislação que rege o nosso erro. E a Bíblia é exatamente isso. É a Bíblia que aponta o nosso erro e nós seremos julgados pela palavra do Senhor. Então, irmãos, o salmista no Salmo 119, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para que de nenhuma maneira eu venha errar diante de ti. Esse é o poder da palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos começar a ministração hoje. Hoje vai ser uma noite de nós refletirmos na nossa vida, de nós olharmos no mais profundo no nosso coração, como eu estou na presença do Senhor, como está a minha vida espiritual na presença do Senhor. É uma análise, porque a Bíblia diz na celebração da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E hoje vai ser exatamente isso, de nós nos examinarmos à luz da palavra de Deus e nós entendermos como eu estou na presença do Senhor. Porque, irmãos, esse é um tempo muito especial, porque em breve, muito em breve, a porta da graça vai se fechar. O Senhor Jesus está às portas. O tempo profético de Deus está encerrando. No relógio de Deus nós estamos praticamente à meia-noite, conforme está em Mateus 25. O tempo vai se fechar. Então eu preciso agora corrigir a minha vida de acordo com a palavra do Senhor e me preparar para aquele glorioso dia, quando nós estaremos juntos para todo sempre com o nosso Senhor. Mas nós precisamos refletir e olhar para a nossa vida. Mateus 8:20 vai nos trazer, irmãos, uma consideração muito importante, que o Senhor Jesus, ele vai dizer, e isso reflete hoje para nós, que nós precisamos olhar para as nossas vidas, como eu estou, como está o meu coração na presença do Senhor. Então Mateus 8:20 vai dizer: Jesus lhe respondeu:
As raposas têm suas tocas ou seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou repousar a cabeça. Vejam, meus irmãos, que esta mensagem do Senhor Jesus, eu imagino a tristeza do Senhor Jesus falando esta palavra. Ele vai dizer que as raposas, elas têm seus covis. Isso aqui está falando exatamente do coração do homem. As raposas, irmãos, na Bíblia, ela reflete exatamente ao pecado. Cantares 2,15 vai dizer isso exatamente. Salomão, ele escrevendo, ele vai dizer: apanhem para nós as raposinhas, porque elas estão destruindo as vinhas. É exatamente o pecado dentro do coração do homem. E o Senhor Jesus, ele vai dizer: as raposas, elas têm suas tocas, ou as raposas têm seus covis dentro do coração do homem. E o Senhor Jesus, ele vai dizer mais, ele vai dizer: as aves do céu têm os seus ninhos. Aqui, meus irmãos, está falando de espíritos malignos dentro do coração do homem. Vejam a consideração do Senhor Jesus, ele vai dizer que dentro do coração do homem tem espaço para tantas coisas, mas não tem espaço para o Filho do Homem, que é Ele mesmo. Imagine, irmãos, a tristeza do Senhor. Irmãos, imagine o Senhor Jesus chegando hoje e dizendo esta palavra pessoalmente aos nossos corações, individualmente, chegando: Milton, no teu coração tem isso e isso, mas não tem espaço para a minha vida. Irmãos, é tempo de nós refletirmos e olharmos para o nosso coração. O que eu estou armazenando, o que eu estou guardando no meu coração? Onde está Jesus na minha vida? Em que prioridade eu coloco Jesus? Veja, irmãos, desde o começo da Bíblia, toda a lei, principalmente no livro de Levítico. E o que eu vou falar agora, não estou falando de dinheiro, para que os irmãos entendam, eu não estou falando de dinheiro agora, mas a Bíblia, ela fala muito em dar a Deus as primícias e o dízimo. E existe algo muito superior, irmãos, do que dízimo e primícias do dinheiro, que é darmos a Deus as primícias e o dízimo do nosso tempo. Do nosso tempo, começarmos o dia, as primícias do dia, na oração, na leitura da palavra. E quantos minutos ou quantas horas por dia nós estamos perdendo e nós não estamos buscando a Deus? Mas que nós possamos pensar: eu preciso dar a Deus ao longo do dia o dízimo do tempo. O dízimo do tempo, o Senhor nos dá 24 horas. O tempo pertence a Deus, não é nosso tempo, o tempo é de Deus. Mas que nós possamos usar da melhor maneira possível, buscando a face dEle, tendo relacionamento, orando, buscando, lendo a palavra, tendo intimidade. É isso que o Senhor, Ele requer de nós. Por isso o Senhor Jesus, Ele vai dizer: tudo tem espaço no coração do homem, mas Ele vai dizer: eu não tenho espaço. Que nós possamos reverter, irmãos, essa situação nos nossos corações, de todos nós. De todos nós. Será que, analisando a minha vida, será que eu não posso dar algo a mais para Deus? Será que eu não posso orar um pouco mais? Será que eu não posso ler um pouco mais da palavra? Será que eu não posso meditar mais? O salmista, no Salmo 1, ele vai dizer: na tua lei eu medito dia e noite. Olha como poderoso, meditar na palavra do Senhor. Você sai de manhã, você lê uma palavra, você vai para o trabalho e aquela palavra vai falando com você. Você está meditando aquilo que Deus quer falar contigo. Então, irmãos, que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Então, dia da Bíblia é um momento bem propício para nós olharmos como eu estou na presença do Senhor. Mas, irmãos, entrando na ministração da mensagem, vamos para Mateus 22. Mateus 22, irmãos, vai falar a respeito de uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que é a parábola do banquete nupcial. É uma linda festa que o Senhor Jesus, Ele vai colocar Deus Pai, e Ele vai colocar convidados que chegam até nós. Nós somos os convidados. Mas eu queria que os irmãos entendessem da forma profunda que o Senhor Jesus, Ele vai trazer esta parábola. Irmãos, nós não vamos falar de acontecimentos escatológicos, porque aqui o Senhor Jesus, Ele vai trazer uma consideração a respeito de Israel, que negou o Senhor Jesus. Nós não vamos entrar nisso, mas nós vamos nos concentrar naquilo que é próprio do homem, de todos nós.
Então esta parábola contada pelo Senhor Jesus, ela é muito profunda, porque nós vamos conhecer nesta parábola quem é Deus Pai. Vejam só, irmãos, quem preparou a festa foi Deus Pai. Nós vamos ler aqui e vamos entender. Deus Pai prepara uma festa de banquete para o casamento do seu filho. E Ele manda convidar a muitos para esta festa. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que a palavra do Senhor está dizendo? Então, vamos ler pausadamente até o versículo 14 para o nosso entendimento. Mateus 22, a partir do primeiro versículo. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou os seus servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados, que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Alguns estudiosos dizem que a cidade que foi incendiada é justamente Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Continuando. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os seus servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejam, meus irmãos, que um rei, o Senhor Deus Pai, Ele prepara então um grande banquete. Esse banquete, meus irmãos, ele está registrado na palavra do Senhor, já vamos ler em Apocalipse. Em Apocalipse, João ele vê esta festa acontecendo, que será um dia quando todos nós, todos os salvos, estarão reunidos na presença do Senhor para um grande banquete, o casamento do Senhor Jesus. É o que vai acontecer. E nós encontramos aqui um primeiro grupo de pessoas que uma a uma rejeitaram esse convite. Irmãos, quantas pessoas nesta hora estão sendo chamados para aceitar o convite da salvação e estão rejeitando? Aqui está um grande perigo, irmãos, para as nossas vidas. Será que de fato eu estou aceitando o convite da salvação? Eu preciso analisar a minha vida. Eu posso estar presente em todos os cultos aqui na casa do Senhor, vir todos os dias aqui, em todas as conferências, em todos os congressos, e às vezes não estar sendo participante desta festa. O Senhor, Ele requer que nós venhamos participar desta festa. Então a palavra do Senhor diz que muitos rejeitaram. Um a um começaram a dar desculpas. Foram para os seus negócios, outros não tinham interesse. Mas a palavra do Senhor diz, e aqui agora entra, irmãos, nós, especificamente nós, a palavra do Senhor diz: ide por todos os lugares, diz a palavra do Senhor, ide para as ruas, para as esquinas, convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes.
pessoas boas e pessoas más. Irmãos, nós fomos alcançados nesse convite aqui. Se nós olharmos para nós, o que nós tínhamos, o que nós temos de bom para oferecer a Deus? As pessoas más eram nós, somos nós, porque nós somos pecadores falhos, erramos diante do Senhor todo dia. Mas aprove ao Senhor, e agora que possamos entender o olhar de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mesmo nós sendo falhos, pecadores, tão terríveis, Ele nos alcançou e Ele nos convida para nós participarmos dessa boda. Há um convite estendido para todos nós. Vinde, as bodas estão prontas, o Senhor diz. Vinde. Irmãos, não é necessário pagar nada. Não é necessário ter títulos, não é necessário fazer curso. O Senhor, Ele requer o nosso coração para nós participarmos dessa boda. A palavra diz em Provérbios: filho meu, me dá o teu coração. Ele quer o nosso coração totalmente entregue na presença do Senhor. Então, meus irmãos, é um convite extraordinário para todos nós. Vinde, porque tudo já está pronto. Deus Pai já preparou todas as coisas para esse banquete, meus irmãos, que será único. Irmãos, o céu, ele aguarda por esse momento, que um dia os filhos da salvação serão revelados diante da mesa do Senhor. O céu está aguardando por esse momento. O céu aguarda por esse momento. Eu digo uma coisa para os irmãos: no céu tudo está pronto para a realização desse banquete. Há alguns anos o Senhor mostrava em visões, em sonhos, que havia como que uma grande corrida para fazer os últimos preparativos para esse banquete. Depois o Senhor começou a mostrar que na verdade tudo já está pronto. Eu digo para os irmãos, tudo já está pronto para este banquete na eternidade. Mas agora, irmãos, olhemos para as nossas vidas. Vamos olhar no mais profundo do nosso coração. Porque aqui, meus irmãos, está a expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus está aqui. A graça, o favor imerecido do Senhor está aqui. Nós não merecemos, mas aprove o Senhor nos chamar à sua presença para sermos participantes dessa festa. E a palavra do Senhor vai dizer em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu o seu Filho. O Senhor Deus Pai entregou Jesus à cruz do Calvário. Não foram os romanos que crucificaram o Senhor, não foram os judeus que levaram Jesus à cruz, meus irmãos. Foi o nosso pecado que o levou à cruz. Nós matamos Jesus, mas aprove ao Pai levar o seu Filho à cruz, para que nós pudéssemos ter o direito à salvação. E o que nós estamos fazendo, irmãos, com este direito que nos foi outorgado, que nos foi entregue na cruz do Calvário? Vejam só, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que havia ali um homem nesta festa, que a Bíblia diz que ele não estava usando as vestes nupciais, as vestes próprias desta boda. Só para que nós possamos entender, havia um costume antigo, aonde de tempos em tempos, numa ocasião muito especial, o rei, ele dava uma festa para toda a população. E o próprio rei, ele confeccionava as vestes próprias para aquela festa, para que na festa todos, ricos e pobres, estivessem exatamente na mesma estatura diante do rei. Não havia ninguém de destaque por causa das vestes, por causa das roupas. Porque se hoje nós fizéssemos uma festa de casamento, por exemplo, cada um vem com a sua veste, e sempre tem aqueles que se destacam mais. Quem tem mais posses tem condições de comprar uma roupa melhor. Só que na festa deste rei, o próprio rei, ele mandava confeccionar as vestes, para que todos estivessem exatamente no mesmo patamar diante do rei. Então quem deu as vestes de casamento, as vestes nupciais, nesta parábola, foi o próprio rei. Então o rei, ele preparou a festa, preparou todo o banquete, e ele ainda deu as vestes para o casamento. Irmãos, isso é muito poderoso nós entendermos, porque nós não temos condições de fazer absolutamente nada de merecimento para entrarmos na salvação. Nós não temos. Mas tudo foi feito pelo rei.
o rei enviou o seu filho Jesus. O rei permitiu que o Senhor Jesus subisse a cruz do Calvário, padecesse, sofresse, derramou o sangue pela nossa vida. Mas quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele derrama o sangue da nova aliança estava sendo derramado. Na verdade, Ele estava confeccionando as vestes da salvação. Naquele momento, as vestes da salvação estavam sendo confeccionadas para todos nós. Então existem vestes da salvação sendo entregues a todos nós. Irmãos, e agora eu quero mostrar para os irmãos exatamente a respeito dessas vestes. E nós vamos ler algumas passagens bem interessantes aqui da palavra do Senhor a respeito dessa veste. A primeira referência, nós vamos para Apocalipse 19, 7 a 9. Nós vamos verificar agora no Apocalipse, quando João estava vendo já na eternidade esta festa acontecendo. Então Jesus ele conta em Mateus 22 uma parábola, porém João agora no Apocalipse ele vai contemplar esta festa em andamento. Então Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, do seu Jesus, e a noiva dele já se preparou, louvado seja Deus. João estava contemplando isso, mas vamos mais adiante, vamos para o versículo 8 e 9 ainda. A ela, veja só, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, agora que nós possamos entender algo, que vestes são essas que o Senhor Jesus estava falando em Mateus 22? Porque a Bíblia diz que havia ali um homem que não estava usando as vestes nupciais, as vestes que foram entregues pelo rei. Só que a Bíblia diz em Apocalipse que as vestes são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados ou felizes aqueles que são chamados ou convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, a palavra chama eu e você de bem-aventurado, a palavra do Senhor chama eu e você de feliz. Feliz nós somos, porque nós estamos sendo convidados para participar de um grande banquete de casamento na eternidade. Louvado seja Deus. Nós estamos sendo convidados, irmãos. Estamos recebendo um convite extraordinário de Deus para nós participarmos desta festa. As vestes da salvação já foram confeccionadas na cruz do Calvário. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele entrega na cruz as vestes, e nós precisamos pegar essa veste da salvação e abraçar na nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que naquela festa havia um homem que ele não estava usando a veste. Eu me pergunto, irmãos, por quê? Porque alguém atendeu o convite do rei, foi àquela festa e não resolveu não usar a veste que foi confeccionado pelo próprio rei. São os atos de justiça. A Bíblia diz, irmãos, que são os atos, essa veste são, nós lemos aqui em Apocalipse 19, são os atos de justiça dos santos. Mas o que são os atos de justiça dos santos? Vamos entender melhor. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos entender, irmãos, nós precisamos entender o que são os atos de justiça dos santos. Gálatas 5, 22. Vejam só, irmãos, diz assim: mas o fruto do Espírito é... Irmãos, percebam bem, é o fruto, não é os frutos. Às vezes nós falamos errado, é um fruto só. Um fruto dividido em diversas características. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, isso aqui são os atos de justiça dos santos, porque é o fruto do Espírito.
Mas percebam bem, meus irmãos, que todas essas características, todo esse fruto, é a nossa relação para com o próximo. Amor é com o próximo, mansidão é com o próximo, domínio próprio é com o próximo. Tudo está relacionado nesse fruto do Espírito, é a minha relação para com o meu irmão. Então a palavra do Senhor, ela diz em Mateus 22, que entra ali um homem na festa, não usando a veste nupcial, não usando na sua vida os atos de justiça dos santos. É alguém que não tinha na sua vida, que nós lemos aqui em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Como está, meus irmãos, a minha relação para com o meu irmão? Como eu me relaciono com pessoas? Vejam só, meus queridos irmãos, só para que nós possamos entender. A palavra do Senhor diz em Mateus 5, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois apresente a tua oferta. Deus está falando em Mateus 5 de culto. A palavra do Senhor diz, você quer me adorar, você quer me buscar, você quer entregar a tua adoração na minha presença? Primeiro você precisa se reconciliar com pessoas. Irmãos, às vezes nós ouvimos irmãos dizendo assim, olha, eu não gosto do fulano, eu não gosto daquela pessoa. Mas eu preciso dizer algo para você, à luz da palavra de Deus. O gostar, irmãos, nunca está relacionado a pessoas. Eu gosto do púlpito, eu gosto desse tablet, eu gosto da Bíblia, eu gosto desse microfone. O gostar está relacionado a coisas. Pessoas, ou nós amamos ou nós odiamos. É isso que a Bíblia diz. Ou nós amamos ou nós odiamos pessoas. Mas eu preciso alertar que o ódio que você sente por pessoas, de acordo com a palavra do Senhor, a Bíblia ela classifica isso como um assassinato. Essa é a equivalência quando eu não sinto, quando eu desprezo uma pessoa, quando eu odeio uma pessoa, eu sou tido por Deus como um assassino. E a Bíblia diz, em Apocalipse 22, que os assassinos não herdam o reino. Então, meus irmãos, quando eu digo assim, eu não gosto daquela pessoa, meus irmãos, isso nos coloca fora do céu. Eu gostaria que você pensasse e meditasse nisso, olhasse para o teu coração. Hoje mesmo nós falávamos exatamente a respeito disso com uma pessoa, durante o almoço. Exatamente isso, irmãos. Eu preciso olhar no mais profundo do meu coração, todos nós, desde o pastor, todos nós irmãos, todos nós obreiros, aqueles que usam o altar do Senhor, mas você que está aqui também, todos, nós precisamos olhar para o nosso coração. Será que lá no fundo do meu coração, eu não tenho algo contra alguém? A Bíblia, meus irmãos, ela coloca isso num patamar muito grave na presença do Senhor. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso verdadeiramente olhar para a minha vida. Será que eu estou buscando primeiro o reino? E o Senhor Jesus, ele estabelece 2 mandamentos para que nós venhamos buscar Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E o próximo, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Só que para nós termos relacionamento com Deus, primeiro eu preciso ter relacionamento com o meu próximo. Eu não consigo estabelecer relacionamento com Deus se o meu relacionamento com o próximo não estiver ajustado. Então, meus irmãos, em Mateus 22, o Senhor Deus, ele entra naquela festa. Olha que poderoso, a palavra do Senhor diz, no versículo 11, entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais.
Irmãos, como aquele homem entrou naquela festa? Por qual motivo ele não queria usar as vestes da salvação? Irmãos, o céu, ele tem padrões. Deus, ele tem padrões. É só nós olharmos na palavra do Senhor, todas as vezes que o Senhor Jesus ele falava por parábolas. E quando o Senhor Jesus ele se dirigia em parábola, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a isto. Nós encontramos um padrão de Deus em todas as parábolas. Por exemplo, em Mateus 13, quando ali nós temos 7 parábolas a respeito do reino dos céus. E quando o Senhor ele vai falar a respeito da parábola que um homem encontrou um grande tesouro num campo, a Bíblia diz que aquele homem vendeu tudo e comprou aquele tesouro. Ou seja, um padrão de Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que o reino dos céus é semelhante a um negociador de pérolas, a Bíblia diz que ele vende tudo e compra uma grande pérola de grande valor que ele tinha encontrado. É padrão de Deus. E qual que é o padrão de Deus? Nós valorizarmos a salvação acima de todas as coisas. Eu preciso valorizar a salvação acima de tudo nesta vida. Veja só, meus irmãos, nós gastamos tempo e tempo e tempo investindo em coisas da terra, que são perecíveis. Não é errado, mas nós muitas vezes valorizamos tantas coisas aqui, mas nós esquecemos de valorizar o bem maior, que é a nossa eternidade. A vida aqui, meus irmãos, conforme está no Salmo 90, é como que um sopro. A vida aqui é um murmúrio, é um conto ligeiro. A vida aqui, meus irmãos, é uma única gota do oceano. A vida aqui é uma única gota do oceano. Todo o oceano é a nossa eternidade. Mas onde eu vou passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Então aquele homem estava ali sem as vestes nupciais. E o Senhor ele se dirige: amigo, como é que você entrou aqui? Meus irmãos, que desculpa aquele homem poderia dar para o próprio Deus. Só que a Bíblia diz que ele emudeceu. Meus irmãos, não haverá desculpa diante do Deus Todo-Poderoso. Não há desculpa. Não há qualquer desculpa que nós possamos apresentar. Que nós possamos olhar hoje, irmãos, para a nossa vida, meditar na nossa vida. Qual a desculpa que eu poderia dar para Deus hoje? Por exemplo, eu não li a Bíblia hoje. Que desculpa eu poderia apresentar a Deus? Eu não orei hoje. Que desculpa eu poderia dar a Deus? Que eu não tinha tempo? Que desculpa eu poderia dar para Deus? Que convencesse Deus que a minha desculpa está certa. Aquele homem emudeceu, irmãos, porque não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas o glorioso, irmãos, que nós estamos olhando para esta parábola, e nós temos hoje na nossa vida uma grande oportunidade de mudar as coisas. Nesse dia, que é o dia da Bíblia que nós comemoramos, irmãos, que nós possamos abraçar a palavra do Senhor, olhar para ela de uma maneira diferente. Que nós possamos, irmãos, debruçar os nossos tempos na oração, no relacionamento com Deus. Experimente, meu irmão, você que ainda não experimentou. Experimente acordar de madrugada e orar ao Senhor. Enquanto que o mundo lá fora dorme, você tem a experiência de um relacionamento com Deus. Deus vai te visitar. Eu posso dizer para você, Deus vai te visitar. Deus vai falar com você, Deus vai te dar sonhos. Deus vai te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas eu sei, diz a palavra do Senhor. E é tão glorioso, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias: quando o teu coração estiver de todo na minha presença, eu me deixarei ser conhecido. Ele quer o nosso coração. A palavra do Senhor termina dizendo assim: então aquele homem não teve resposta, ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas.
ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos, que nós venhamos valorizar de todo o nosso coração o chamado de Deus. Todos nós, todos que aqui estão na casa do Senhor nesse dia, todos. Se você entrou aqui pela primeira vez, saiba que você já é um escolhido do Senhor para fazer parte desta festa. Que Deus não errou, porque quem te convenceu para vir aqui foi o próprio Espírito Santo. Mas eu quero te perguntar, o que você vai fazer com este chamado de Deus? Você quer participar desta festa? No teu coração você deseja participar da festa celestial, onde tudo já está pronto? Vejam só, meus irmãos, em João 14, o Senhor Jesus ele vai dizer: vou na casa de meu pai, há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas, e ele diz assim: vou preparar-lhes lugar. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele poderia ter falado: eu vou enviar os meus anjos para preparar um lugar para vocês. Não. O Rei da Glória, meus irmãos, está preparando há 2000 anos um lugar para você morar. Na casa de meu pai há muitos quartos, há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitas moradas para você, para mim, para todos nós. Moradas celestiais estão prontas para nós morarmos com o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Queridos, que nós não venhamos fazer assim como este homem fez. Este homem rejeitou o convite do Senhor. Por mais que ele foi daquela festa, mas ele diz: eu vou na festa do meu jeito. Eu sei que tem uma veste para usar, mas eu não vou usar essa veste, eu vou usar a minha própria veste. Irmãos, nós não temos justiça em nós. Nós não temos justiça própria. A justiça própria é o fruto do Espírito que foi confeccionado na cruz do Calvário, as vestes da salvação. Mas o Senhor requer de nós posição. E que hoje, irmãos, nós possamos nos posicionar pela salvação. Que nós possamos valorizar a palavra do Senhor, possamos valorizar a oração, possamos valorizar o relacionamento com o nosso Deus. Porque em breve, irmãos, muito em breve, eu digo isso para os irmãos, à luz da palavra de Deus, diante das profecias que se cumprem em nosso tempo, em breve, a porta da graça vai se fechar. Em breve, a porta da graça estará fechada. E a palavra do Senhor diz que muitos naquele dia chegarão: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E o Senhor vai dizer, conforme está em Mateus 25, eu não vos conheço. Mas Senhor, muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome eu fui responsável por uma congregação, Senhor, em teu nome eu fui responsável por igreja, Senhor, em teu nome eu louvei no teu altar. Só que Mateus 7 vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Irmãos, o Senhor requer de nós posição pelo reino. Vejam só, meus irmãos, o grande amor de Deus Pai pela vida de todos nós aqui. Quem de nós pode bater no peito e dizer: eu mereço estar aqui nessa noite? Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer que merece estar aqui. O único que está aqui, que merece toda a honra, glória, é o Senhor. É o único que merece. Mas aprove o olhar de misericórdia dele sobre cada um de nós. Porque naquele dia, irmãos, quando o Senhor recolher os seus, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, louvado seja Deus. Irmãos, é isso que pelo menos eu quero. Eu tenho certeza que você quer ouvir também. Vinde benditos de meu Pai. Vinde. É o convite do Senhor para todos nós. E que nós possamos então, meus irmãos, mergulhar na graça do Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar na oração, mergulhar no relacionamento, para que nós não venhamos ficar de fora dessas bodas aqui.
que nós não venhamos ficar de fora. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, convido o grupo de louvor, e nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos. E eu quero pedir para você que você esteja meditando na tua vida. Irmãos, olhe para no mais profundo do teu coração. Assim como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, meu irmão, a tua vida, detalhe por detalhe. Veja como você está na presença do Senhor. E se você não consegue, pergunte ao teu amigo, ao nosso amigo, o Espírito Santo. Como você está na presença do Senhor? O que você precisa mudar para se encaixar no padrão de Deus? Porque o padrão de Deus ele é muito alto. O que você pode deixar de lado para ter mais relacionamento com Deus? Será que você pode deixar de lado um pouco da Netflix? Será que você pode deixar de lado um pouco do Facebook? Será que você pode deixar o Instagram um pouco de lado? Será que nós possamos deixar de lado um pouco o WhatsApp? Será que nós podemos deixar de lado tantas e tantas coisas que não agregam a nossa vida e estão nos afastando de Deus? Será que nós possamos... Eu vou usar aqui, meus irmãos, uma frase do pastor Anchieta. O pastor Anchieta, ele diz assim: se você deixar 10% de lado das redes sociais, você será uma das pessoas que mais oram na igreja. 10%. Se você deixar de lado 10% das redes sociais do dia, você será uma das pessoas que mais oram na igreja. Irmãos, é muito sério isso. A palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz que as raposas têm seus covis, as aves do céu no nosso coração têm ninhos, mas o Filho do Homem não encontra lugar. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de conserto. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa nesse louvor, deixa o Senhor te visitar, deixa o Senhor falar contigo. Depois nós voltamos com uma oração final em nome de Jesus. Eu fui escolhido, aleluia, Jesus, para te adorar. Você foi escolhido, meu irmão, você foi escolhido. Estar contigo, presta atenção nessa letra. E para desfrutar o teu amor, eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor. Escolhido para estender a mão.
mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas pra ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como no céu, e que se ouça no céu a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça no céu a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, ainda a palavra do Senhor em Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por todos aqueles que a ouviram? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos a salvação que nos é colocada, que nos é proposta? O maior preço pago na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós merecíamos a cruz, meus irmãos, nós. Mas o Senhor Jesus, Ele foi voluntário, Ele disse: eu vou. Ele diz: eu vou. Está registrado em Isaías 6:8. Ele diz: eu vou. E nós só estamos aqui por causa dele. E irmãos, durante toda a eternidade, para todo sempre, nós vamos verificar, nós vamos olhar para as mãos, para os cravos, para as cicatrizes nas mãos e nos pés do Senhor, e durante toda a eternidade nós vamos lembrar que só estaremos na eternidade por causa dele. Nenhum mérito meu e teu. Nós não temos mérito. E Ele quer que nós não venhamos negligenciar as vestes da salvação, assim como aquele homem negligenciou. Aposse-se, meu irmão, das vestes da salvação. Tome posse das vestes da salvação. Agarre as vestes da salvação, assim como Simeão no templo, o menino Jesus, ele coloca no colo e ele vai dizer: Senhor, agora já podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar. Senhor, Pai, Senhor, que não se aparte de nós, Pai, as vestes da salvação. Senhor, Pai, nós somos sim falhos, Pai, todos nós erramos, Pai, todos os dias na Tua presença, mas Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entrar no mais profundo dos arrependimentos, Pai, e consertar a nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, um dia estar com o Senhor, Pai, para todo sempre. Ruas de ouro, mas olhando, Senhor, para a Tua presença, não querendo estar no céu para escapar do inferno, Senhor, mas por causa da Tua presença. Senhor, o que nos importa, Pai, é a Tua presença. Que o nosso coração possa anelar pela Tua presença, que o nosso coração possa desejar a Tua presença.
Senhor, quando nós orarmos, Senhor, seja para sentir a Tua presença. Quando nós lermos, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco profundamente. Senhor, que nós possamos mergulhar nas madrugadas orando a Ti e buscando relacionamento. Pai, necessitamos, Senhor Deus, da Tua presença. Nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor Deus, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós não temos força. Pai, para que seja estabelecido sobre nós a Tua salvação. Assim nós oramos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.